Já parou para pensar que você só tem vontade de fazer as coisas quando você está se sentindo bem em fazer aquelas coisas? E quando você não está se sentindo bem ou você se julga não estar bem para fazer aquela coisa, você simplesmente deixa de lado, posterga, e aí passa dias, semanas, meses e até anos e você nunca sai do lugar, nunca tira aquele projeto do papel ou aquela tarefa que você queria fazer muito e você sabe que aquilo ali é muito importante para você. Eu não sei, sabe? Tem essa palavra motivação, acho que não é a palavra correta aqui. Eu acho que seria mais um potencial seu. É como se você só enxergasse em você um potencial quando você tá, de fato, enxergando aquele potencial em você. É até meio complicado pensar dessa forma, mas imagina que você é uma pessoa que está feliz e você quer criar um novo projeto. E aí você não enxerga nenhum problema, né? Já que aquele projeto é algo novo para você e você ainda não viu os desafios que você vai enfrentar pela frente. E aí você imagina bem assim, vou começar a fazer isso aqui. E aí você está motivado. Por quê? Porque você ainda não viu as possibilidades que podem acontecer para que aquilo ali dê errado. E aí você começa a enxergar em você somente potencial de coisas positivas, você só começa a ver as coisas que podem dar certo, não enxerga de forma alguma, obviamente está no início, a possibilidade de algo dar errado. E aí você está aqui motivado, e aí a partir do momento que você começa a perceber que algo de ruim pode acontecer ou que você fez algo que não deu o resultado que você queria ter, você se sente desmotivado e aí você para de fazer ou você deixa para depois, e esse deixar para depois leva para um outro dia que nesse outro dia você vai estar mais desmotivado ainda, porque você viu mais possibilidades de dar errado e aí você simplesmente para de fazer e você paralisa. Eu vivo muito isso, eu tenho um certo problema em algumas áreas da minha vida em continuar processos, em continuar tarefas, atividades. Eu começo a fazer uma coisa aqui e eu já começo a enxergar possibilidades em outras áreas e eu quero fazer aquelas outras coisas. E aí, quando eu começo a pensar em fazer aquelas outras coisas, eu vejo dificuldades e eu começo a enxergar outras possibilidades, e isso é muito perigoso porque isso coloca você em uma posição de que você acha que sabe de muita coisa, mas você não consegue ter resultado nenhum. Por quê? Porque você adquire essa obesidade de informações, de conhecimento, e acaba que você não aplica isso em lugar nenhum. E aí você conversa com alguém sobre determinado assunto e aquela pessoa até pode pensar, mas fulano tem um conhecimento em tal área, mas você não consegue mostrar um resultado concreto em algumas coisas. Por quê? Porque você não tem aplicação prática daquilo ali na sua vida. Por quê? Porque você só adquiriu o conhecimento de como fazer, mas o know-how, vamos dizer assim, acho que essa é a palavra correta, de o que pode acontecer no meio do caminho, você só consegue ter esse know-how se você participou do processo, obviamente. Se você aplicou aquilo ali que você aprendeu. Se você em algum momento estava aplicando, estava no seu dia a dia fazendo aquilo ali, você teve uma dificuldade que você conseguiu superar. Então, você só se sente motivado quando você vê potencial de coisas positivas. Não sei se essa é a palavra correta, estou tentando aqui falar de uma forma mais simples, é porque na minha cabeça está muito claro, mas talvez eu não esteja entendendo também, porque já dizia o Einstein, se você não consegue explicar de uma forma simples para alguém sobre determinado assunto, você ainda não tem domínio total sobre aquilo. De fato, talvez eu não tenha, mas isso só foi uma ideia que surgiu na minha cabeça, de que eu acho que eu só estou motivado quando eu consigo somente enxergar aquilo ali como bom. Quando eu não enxergo as coisas negativas, eu estou motivado. A partir do momento que eu começo a ver as coisas negativas que podem acontecer, aí sim eu começo a ficar desmotivado, e aí nesse momento em que eu começo a divergir, né? Eu vou falar assim,
a entrar em outros caminhos, a olhar para outras coisas. E aí, no final das contas, eu não consigo ter um foco exatamente em uma coisa. E aí consigo fazer aquilo ali crescer. Eu li um livro, acho que foi Nos Segredos da Mente Milionária, que dizia que aquilo que você foca se expande. Então, se você não consegue focar em uma coisa, aquilo ali nunca vai se expandir para você. Se você tenta focar em várias coisas, você tem a possibilidade de fazer diversas coisas e se expandirem, mas só quando você foca por um determinado tempo. Acho que seria um tempo de maturação, né? O tempo que você coloca força aquilo ali, energia naquilo ali, aquilo ali começa a florescer, aquilo ali começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Chega um momento em que aquilo ali, ele começa a crescer por si só. Enquanto você não chega nesse estágio em que algo que você está focando cresça por si só, vamos dizer assim, você tem que colocar a sua energia, né? Coloca a sua energia, coloca a sua energia, coloca a sua energia. E é somente dessa forma que você vai conseguir ter resultado de fato em alguma coisa, né? Então, por exemplo, você entra na academia, por exemplo, e até que aquilo ali cresça por si só, que não é crescer por si só, porque você vai ter que estar treinando ali todos os dias, mas chega um momento em que você está treinando que aquilo ali já faz tão parte de você que aquilo ali já não é mais um peso para você, e sim faz parte de você. Então, crescer por si só, nesse cenário da academia, é chegar um momento em que aquilo já faz parte de você, tão parte de você, que aquilo ali nem é mais exaustivo, nem é mais um peso, sabe? Não é mais uma cruz. É assim algo do seu dia a dia. Então, as coisas levam tempo para acontecer, né? As coisas levam tempo para maturar. E se você não consegue compreender isso, ou se você não tem humildade suficiente para entender isso e aceitar isso, você não vai conseguir fazer algo funcionar, de fato. Então, essa é a ideia que eu tive para passar aqui hoje. Entende, né? Os processos, eles são bem definidos, né? Muitas vezes. E você só precisa entender que você precisa, de fato, colocar a sua energia em uma determinada coisa até que aquilo ali, ele se torne algo que vai crescer por si só.